A Rua Professor Simão Rez marcou o destino da vila que viria a ser o município de Luiz Alves. A história da rua e da cidade se confunde desde 1877, ano em que se registra a fundação de Luiz Alves. A via era o principal acesso aos municípios vizinhos, como Itajaí e Blumenau. Por isso, era chamada apenas de Estrada Geral, ou Estrada da Vila do Salto. A gente lembra bastante assim, né? Isso aqui, o lado de lá da rua era quase tudo capinzal, mato, né? E o lado de cá tinha umas 5, 6 casas só. Oscar Schmitz é um dos mais antigos moradores da rua. Ele nasceu em 1944 e acompanhou o florescimento dos novos comércios e estabelecimentos de serviço à medida que a cidade crescia. O sustento da família Schmitz vinha da marcenaria. Marcenaria, meu pai, o primeiro alvará de licença ele pagou em 1946 em Itajaí, porque Luiz Alves era distrito, pertencia a Itajaí, né? Foi pago em 17 de junho de 46. A vida do senhor está totalmente ligada a essa rua. Tudo aqui. Tudo aqui. Com a emancipação de Luiz Alves, em 1958, a rua foi consolidada como a principal via de comércio. Dona Hilda foi morar em uma das casas da rua quando se casou, em 1961. Foi uma das costureiras da Dudalina, a camisaria que conquistou o mundo a partir de um endereço na Rua Professor Simão Rez. Era o tempo que não tinha asfalto, não tinha nada. Era macadame, né, ainda. Nessa rua nós moramos 50 e poucos anos. Mas a senhora fez algum negócio aí na rua? Uma merceariazinha, mercearia Lânia era. E naquele tempo não tinha nem mercado, não tinha negócio de venda de ração e nada. Eu tinha de tudo, então um pouquinho dentro de uma coisinha pequena, mas eu tinha trigo, tinha ração, tinha detergente, tinha de tudo. Antes eu era costureira, né? Mas com 48 anos para frente eu trabalhei com isso. Foi só em 1977, no centenário de Luiz Alves, que as ruas passaram a ser nomeadas. José Antônio Schmitz foi o vereador que propôs a lei que deu nome à rua, homenageando o professor Simão Rez, personalidade luiz-alvense falecido tragicamente em um acidente de avião em 1972, em missão oficial como assessor do secretário de Educação de Santa Catarina. Sempre foi importante para Luiz Alves, porque os nossos pleitos que a gente solicitava, ele atendia prontamente através do prestígio que ele tinha junto ao Estado. Então, achou-se por bem e por unanimidade foi aprovado esse nome para a nossa rua. Na mesma época, em 1977, foi feito o primeiro sistema de drenagem da rua. A gente fez dentro das condições financeiras da época. Então, implantamos dentro das condições da época que ainda não existiam tantas residências, a população não era tanta. Então, se implantou uma galeria com população mais reduzida, né? E que mais tarde teve que ser substituído pela atual. Nas crônicas do escritor e comerciante Nilo Machado estão histórias vividas na Rua Professor Simão Rez. Um de seus textos, adaptado, foi base para a produção de um vídeo por uma equipe da Gincana de Luiz Alves. O roteiro fala de uma rua que não tem fim, porque encerra em si mesma milhares de histórias de aventuras, de amores vividos, rompidos, sonhados, de empreendedorismo e de ideais, num caleidoscópio de cores e movimento que permanece na memória de cada luiz-alvense. As coisas sempre iam acontecendo aqui. Porque aqui tinha salão de baile, né? Aqui tinha os pontos de encontro que os jovens se encontravam, porque também naquela época não havia muita oportunidade de lazer. Né? Eu casei em 1981 e foi exatamente naquele ano, um ano antes talvez, que foi calçada a primeira vez aqui, com paralelepípedo, né? Depois, claro, daí houve colocar a primeira camada de asfalto, né? Depois novamente foi colocado mais outra camada de asfalto e agora chegou a reurbanização, né? A Rua Professor Simão Rez, a partir da sua revitalização, permite escrever nela novas histórias. Novas gerações passarão a conviver com seus espaços,
situando Luiz Alves em um novo tempo. É esse o sentimento da conselheira tutelar Jussara Melchioreto, luisalvense que também vive na Rua Professor Simão Hess desde a infância. Eu nasci e moro aqui até hoje e não pretendo sair daqui tão cedo. E creio que de agora em diante vai ter uma evolução maior ainda, vai prosperar e crescer mais. É aqui que todo o povo luisalvense vem para fazer suas compras. Aqui nós temos bancos, lojas, mercados. Então eu acho que a Vila do Salto sim é merecedora desse projeto tão bonito, não tanto pela superestrutura que vai ficar bonito, mas pela infraestrutura que nós estávamos muito necessitados quanto a isso. Cada história de vida na Rua Professor Simão Hess culmina na alegria de ver a via revitalizada, o fim dos alagamentos com o novo sistema de vazão das águas da chuva, a segurança das novas calçadas. Os espaços privilegiados no projeto são motivo de orgulho para quem acompanha essa evolução ao longo de décadas. Isso aqui não é um benefício exclusivamente para nós que somos moradores aqui da rua. Essa aqui é a rua que praticamente 100% da população luisalvense utiliza. As crianças vão poder andar com mais segurança, os nossos idosos e a gente mesmo. Para caminhar, até que nem para mim, a gente pega uma calçada larga dessa, o cara vai que vai, né? Vai ser uma rua assim que vai deixar o nome, né? E registrado nos anais da história. Estou feliz e por uma parte estou triste que o meu marido não está vendo isso, porque ele era o sonho dele. Era o sonho dele.